Olá, seja muito bem-vindo a mais um Prontuário Jurídico, o podcast aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. E no episódio de hoje nós vamos abordar o tema seguro de responsabilidade civil. Tu já paraste para pensar o que pode acontecer quando um paciente entra com uma ação judicial contra um médico? Para esclarecer todas as dúvidas sobre esse tema, para conversar conosco, é com grande prazer que eu recebo o advogado Dr. Victor Kuntzin. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Doutor, para começar de forma clara, conceituando, o que é o seguro de responsabilidade civil? Em primeiro lugar, Cláudia, eu queria agradecer o convite e dizer que é de uma alegria e uma satisfação estar aqui. Partindo do nosso tema, responsabilidade civil, o seguro de responsabilidade civil nada mais é do que uma garantia futura que um eventual médico pode ter quando do desenvolvimento da sua atividade profissional. Ele pode se defender de uma eventual reclamação, uma notificação extrajudicial, uma citação, e isso tudo, o seguro de responsabilidade dá esse apoio ao profissional médico, fornecendo ou através de contratação ou por indicação um advogado sob todos os custos que houver, a companhia vai arcar com essas despesas. Então, basicamente, é uma garantia para o exercício da profissão. É uma tranquilidade. Doutor, quando a gente fala na atuação deste médico, a gente pode estar falando de um doutorando que ainda não tem o diploma de médico, mas aí nos anos ali de internato, de imersão na medicina, quando é quinto e sextonista, ele também já tem essa responsabilidade. Correto, ele tem essa responsabilidade porque muitos diagnósticos ele vai apresentar. E ele trabalha dentro de um conjunto. E, às vezes, o que acontece? Este conjunto pode ser responsabilizado. Então, é importante esta contratação, essa garantia, essa tranquilidade futura. Então, como disse anteriormente, dentro dessa situação, o seguro, parafraseando, ele é caro quando se paga, mas muito barato quando se usa. E ele traz essa tranquilidade. Diferente do profissional que trabalha sem uma garantia. Esse estudante, então, ou esse médico, ele deve procurar um advogado para fazer esse seguro de responsabilidade civil? Em que época? Tem uma época específica, bem, doutor? A questão toda, quando ele começa a progredir na profissão, seria o ideal ele contratar um corretor de seguro especializado na questão de coberturas de responsabilidade civil. Já na universidade. Já seria de bom alvitre, certo? Para que ele declare qual é a atividade que ele desenvolve, o que ele faz, como ele faz, se ele trabalha em tal área mais, vamos dizer, restrita, alguma coisa nesse sentido. Então, seria o profissional indicado, que seria o corretor de seguro, para indicar as coberturas necessárias à atividade desempenhada. Ele corre mais risco quando é doutorando, quando é residente, do que quando ele já tem um tempo de profissão? É que às vezes depende da supervisão que recebe, né? Mas o risco é permanente em função do desagrado de algum ou de outro através de uma reclamação, uma situação que pode colocá-lo. E em prática, ele está correndo esse risco? Sim. Doutor, falando em prática, né, na prática da medicina, que é a nossa pauta de hoje, em que situações esse seguro pode ser necessário? Tentando exemplificar para quem está nos assistindo. Eu entendo necessariamente, Cláudia, que ele é necessário a todos os profissionais da área da medicina, certo? Uhum. Como te coloquei anteriormente, um com mais intensidade, que vai ter que ter o cuidado de ver o que a apólice cobre, o que a apólice não cobre, quais são as exclusões, quais são as franquias estabelecidas, custos. Muitas vezes as pessoas... Tem diferentes tipos de seguro, então? Tem, dentro sim. Porque tu não podes ter a comparação de um seguro de responsabilidade civil, de um cirurgião, de um médico que atende no consultório. Então, é uma situação de que tem que se declarar especificamente as atividades que desenvolve.
perfeito? Para que a companhia possa avaliar o risco e precificar o prêmio, o preço desse seguro. Então, é importante a declaração completa das atividades que vai desenvolver. Um cirurgião, por exemplo, corre mais riscos do que um médico clínico? Com certeza. Porque ele tem toda aquela situação. Ali o outro se restringe muito pouco. Uma prescrição equivocada, alguma coisa, um diagnóstico mal, diferente de que, às vezes, o cirurgião pode, lamentavelmente, chegar ao descenso da pessoa, né? Numa operação realizada. Então... Doutor, simulando aqui, sou uma médica, fiz esse seguro. Quando um processo acontece, como que seguro funciona na prática? Eu aciono logo no início? Como funciona? É importante, de toda e qualquer situação adversa disso, comunicar à companhia de seguro. Perfeito? Então, a primeira situação é comunicar à companhia. Diz, olha, recebi uma notificação, está aqui, já encaminha ao corretor, o corretor vai encaminhar para a seguradora, para que ela tenha plena e total ciência do que pode vir a acontecer. E até orientar os procedimentos que o médico deve tomar. Portanto, o médico, nessas situações, recebendo uma notificação, uma citação, reunir toda a documentação necessária, os prontuários, toda a situação de receita médica, enfim, para que possa subsidiar o advogado para que faça uma defesa plena e direta. Sempre lembrando, e aí uma questão um pouco técnica, dentro da contestação estabelecida num processo judicial, por exemplo, em preliminar vai denunciar a lide, ou seja, vai chamar a seguradora ao processo. Ou seja, vai trazer mais um soldado para a sua defesa. Então é importante, a primeira coisa é comunicar à seguradora e não tomar nenhuma atitude sem a anuência e aquiescência da seguradora. Um eventual acordo, um eventual reconhecimento de culpa, não. Sempre a companhia vai dar os passos a serem tomados. Para não se precipitar e depois se arrepender. Exatamente. Doutor, falando em arrependimento, existe algum erro comum, por exemplo, na hora que esse médico for contratar esse seguro de responsabilidade civil? Eu anotei um exemplo aqui, contratar uma cobertura baixa ou achar que nunca, isso eu nunca vou precisar, isso nunca vai acontecer comigo. Isso é comum de acontecer? Muito comum, muito. A gente tem como exemplificar também? É o tipo da coisa, né? O preço. Então, às vezes, o preço do seguro não condiz com as coberturas estabelecidas, porque há um cálculo aritmético dentro da apólice. Se eu for dar cobertura para um evento X e Y, é diferente que eu for dar cobertura só para o evento X. Ou seja, há um agregamento de preço, um agravamento do risco em função das atividades. Então, por isso é importante ele declarar tudo o que ele faz, para que a companhia tenha a possibilidade de avaliar a extensão do risco em jogo. Então, às vezes, isso não vai acontecer comigo. Acontece. E, doutor, ao longo do caminho, eu posso ter novas atividades na minha profissão. Pode. Ao longo desse caminho, eu também posso trocar, acrescentar corretamente, pode. Questões nesse meu seguro? A questão é muito singela, através de endossos. Faz um endosso na apólice dizendo o seguinte, a partir desta data, eu vou fazer uma outra atividade. A companhia vai avaliar essas. Pode ou não haver movimentação de prêmio. Como pode ser o inverso, né, Cláudio? Ele era cirurgião e ele deixa de ser cirurgião. Ou seja, a atividade de risco dele diminuiu. Vai fazer um endosso na apólice comunicando. Provavelmente vai ter devolução de parte do prêmio do seguro. Então, é importante comunicar à seguradora para que ela tenha plena consciência e certeza da atividade desenvolvida pelo profissional médico. Doutor, para finalizar o nosso bate-papo, o tempo passa muito rápido aqui no nosso prontuário jurídico. Na sua opinião, quais cuidados que esse médico deve ter antes de contratar o seguro? Em primeiro lugar, Cláudio, ele deve chamar um profissional adequado, que é o corretor de seguros, e expor essa situação do que ele vai desenvolver
E o corretor vai montar uma proposta baseado nas informações prestadas pelo profissional da medicina para a companhia. Eu preciso de tais e tais coberturas. Por exemplo, o senhor tem problemas de responder processos administrativos? Ah, tenho. Então, ele pode contratar, além dos outros, a questão administrativa. Então, ele vai receber o respaldo da seguradora em nível administrativo. Ou, não quero contratar administrativo, só quero contratar a questão do judicial. Enfim, então, à medida que ele vai estabelecer a situação do desenvolvimento, o profissional habilitado, que é o corretor de seguro, vai fazer a avaliação técnica e diz: o senhor precisa disso e custa tanto. É nesse particular. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso podcast. Adorei lhe receber e tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo adorou lhe escutar. E fica, então, o recado aqui, a lembrança de que o seguro de responsabilidade civil, ele é uma segurança para esse médico, para que ele exerça a profissão com mais tranquilidade, né? Que possa não ter dor de cabeça aí ao longo do caminho. É que isso não dispensa, Cláudia, finalizando, que o profissional deve trabalhar com técnica, né? O prontuário bem preenchido, esse consentimento informado, toda essa situação. Mas te dá uma garantia e uma segurança de tu desenvolver a tua atividade com mais leveza. Leveza. Exatamente. Perfeito. Queria agradecer a gentileza do convite. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela participação. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo episódio.